A irmã quer fazer a pergunta, irmã Maria, que a senhora ia fazer antes? Deixa eu achar que era. Eu posso apagar aqui, irmãos, a lousa? Ah, não, calma aí. Liberaram aqui, ó. Graças a Deus, a reivindicação atendida. Liberaram aqui, amados. Coisa boa. Louvado seja o nome. Unimos aos caminhoneiros para reivindicação. Só que agora pela louça. Estava aqui obstruída, né? Glória a Deus. Coisa boa. Vamos lá, amados. Bom, a irmã já achou aí? Já pode fazer a pergunta ou quer que eu dê continuidade aqui? Peraí, era João? 1 João, que você falou. 5:19 foi o que nós lemos. 5:19. Isso. 1 João 5:19. O Davi depois falou do 4:14, 5:14, 4:14, né? 4:14. 4:14. Acho que é isso mesmo. Sim. 4:14. Me perdi aqui. Pode comentar, depois eu pergunto. Tudo bem, tá bom. A irmã lembrando aí, faça a pergunta, tá bom? Outra palavra que nós temos também aí diversos significados. E o original também é a mesma coisa, tá? O original é pistis, né? Então, o pisteu. Então, essa é a palavra original que nós traduzimos por fé. Lembrando que a Bíblia traz 4 aspectos da fé. Eu nem vou ainda entrar na questão mesmo da língua do significado, da expressão do seu significado, mas o conceito. Então, 4 aspectos fé. Fé no sentido salvífica, né? Aquela fé necessária para ser salvo. Então, nós somos salvos pela Fé. Eu fiz isso intencionalmente, não está escrito isso. Mas olha só como a nossa mente, eu fiz isso intencional. Não está escrito isso. Vamos ler Efésios capítulo de número 2, verso 8 e 9. Percebam, amados, como a nossa mente, Está cauterizado. a nossa mente não, ela está condicionada, né? Cauterizado por Efésios capítulo 2, verso 8. Percebam como a nossa mente está condicionada e ela armazena informações que nós carregamos porque nós recebemos. Irmãos, foi intencional que eu fiz só para mostrar para vocês o que está na mente de vocês, que nem sempre é o que está na Bíblia. Mas por que a gente armazena isso na mente? Porque nós ouvimos isso. Agora, irmão, nada aqui é por acaso, tá certo? É por a Cristo. É intencional que eu estou falando. Não leio ainda, calma que a gente vai ler junto. Ô meu povo, olhe para mim, por gentileza. Eu nem achei. Não precisa nem achar, eu recito para a senhora aqui. Eu vou fazer a recitação, eu recito para vocês. Não precisa nem achar na Bíblia, mas procure, né? É justamente por isso, porque a gente ouve ou do professor, ou do pregador, ou do pastor, ou de alguém, e a gente abraça aquilo, a gente tem aquilo como sendo de fato o que está escrito na Bíblia. E não está escrito na Bíblia. Mas tem um pedacinho ali, que o pregador sempre fala assim, pela fé você salva, uma coisa assim. Então, mas... Você salva. Então pega essa parte errada e leva por aí. Exato, é o que eu estou dizendo para vocês. Amados, nós, muitas vezes... O casal ali... Tá terrível. Não, você para aqui está me atrapalhando. Olha só, é isso que eu estou, irmãos, tentando alertar vocês. Quando a gente ouve alguma coisa, antes que a gente reproduza, reflita isso, antes que a gente repasse isso, nós precisamos ir nas Escrituras Sagradas para saber se de fato é aquilo. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente fala, não é? Então, a Bíblia vai dizer o que em Efésios 2 e 8? Nós somos salvos pela graça, mediante ou por meio da fé. Então, a salvação é pela graça. O meio que a graça opera é a fé, mas é a graça que... Não, é a graça que nos salva. Salvação é pela graça. Tá certo? Há 3 coisas necessárias para a salvação: a graça, a fé e o sangue de Cristo. Isso está escrito em Romanos capítulo 2. Mas é a graça, nós somos salvos pela graça. Graça é uma coisa, fé é outra coisa. A fé é o meio, é o veículo que carrega a graça. A graça é a ação de Deus, é o movimento de Deus, é a providência de Deus. Então nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, ou seja, a salvação. E nem vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Né? Capítulo 2, depois vocês leem lá, está escrito lá que fé, sangue, graça.
Então, olha só, fé salvífica, fé para ser salvo, tá certo? Fé para ser salvo, não salvação Pela fé. mas é necessário ter fé para, inclusive, ser alcançado pela graça de Deus. Então, a fé salvífica, a fé como um dom, lá em 1 Coríntios capítulo 12, vai dizer que um dos dons do carisma, um dos dons do Espírito é a fé, né? Que é essa fé diferente, que é o crer para ser salvo. Tanto é que aqui mais embaixo o que fala, né? Vamos lá. Embaixo da onde, Barão? Não, calma aí. Porque pela graça do Efésios. sois salvos por meio da fé. Isso. E isso não vem de vós, Isso. é dom de Deus. Exato. Não, mas não é esse dom que eu estou dizendo. Agora, a fé como um dom é outra coisa. É isso que eu estou dizendo para você. É outra coisa. Fé como fé salvífica, fé, né? Salvífica, fé como um dom. Então tem um dom da fé, que é a capacitação que o Espírito dá para a pessoa realizar algumas coisas extraordinárias. Então esse é o dom da fé, tá certo? Realizações extraordinárias. Então é um dom. Então fé como um dom, fé salvífica, fé natural. Todo mundo tem fé natural. Vocês, quando pegam um ônibus, por exemplo, um veículo e tem lá um itinerário, você tem fé, você acredita que vai aquele destino, né? Tem uns que acreditam tanto que o motorista vai levá-lo ao destino que dorme, né? Então é uma fé natural. Eu acredito que eu vou voltar para casa e chegar em casa. Eu acredito que eu durmo hoje à noite e acordo amanhã. É uma fé natural. Então tem fé natural, fé salvífica, fé como um dom e fé como um fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, acho que é verso 22. Aí as versões de vocês vão ser traduzidas ou fé ou fidelidade. Fé ou fidelidade. Olha que coisa interessante. Por que tanto faz, né? Por que não altera a tradução da palavra piscios para fé ou fidelidade? Porque no conceito da língua grega, para os gregos, era impossível uma pessoa ter fé e não ser fidedigna. E uma pessoa que era fidedigna, ela tinha fé. Então uma coisa não pode se desassociar da outra. Eu tenho fé, mas não sou fiel, então tem alguma coisa errada. Essa fé está mal compreendida. Porque a fé bíblica, inclusive, não é algo subjetivo, irmãos. A fé bíblica é algo que se concretiza. A fé, no ensinamento bíblico, tem que ser materializado. A fé não é matéria de subjetividade. Eu tenho fé, eu creio, tá bom. Mas aí o Tiago vai dizer assim: se a tua fé não te leva a fazer coisas, essa fé é uma fé de demônios. Então os demônios também têm essa fé de crença. Eu creio em Deus, eu conheço Deus. Os demônios também creem em Deus. Eles têm fé em Deus. Eles sabem quem é Deus. Mas não, essa fé deles não fazem eles fazerem nada para o reino de Deus, fazerem a vontade de Deus, e nem são transformados por esta fé. Então Tiago vai dizer, é uma fé de demônios, que é sem obra. Então a fé bíblica não é a capacidade de crer que Deus vai realizar as coisas. A fé bíblica é eu creio em Deus e por isso eu realizo. Então Tiago vai dizer, tu tens fé, mostra pelas tuas obras. Porque eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. O que eu faço demonstra a minha fé. Porque se eu tenho fé e não demonstro, então isso não é fé. Isso é crença. Inclusive igual dos demônios. Olha, irmão. Né? Meu pai amado, que discurso duro. Quem pode ouvir? Fala assim, fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, né? A palavra da pregação. Então fé como um fruto. O que é fé como um fruto? É eu viver de tal maneira, né? Eu viver fidedigno, de uma forma leal, fiel a Deus. Isso é fé, é o andar por fé, é o realizar obras de Deus, tá certo? E o que são realizar as obras de Deus se não crer em Cristo? Isso está escrito em João capítulo 7, né, que perguntaram os religiosos, assim, os líderes, o que nós fazemos para fazer as obras de Deus? Tem que crer naquele que Ele enviou. Crendo em Cristo, vocês estão fazendo a obra de Deus. Então fazer a obra de Deus é crer em Cristo, e crer em Cristo implica em viver como Ele. Nós não vivemos pela fé em Jesus, quer dizer, até vivemos, e até mais fácil,
Agora o desafio é viver a fé do Cristo, não em Cristo. Entenderam a diferença? Viver a fé em Cristo é uma coisa, viver a fé do Cristo é outra história. Então eu creio em Cristo é uma coisa, eu viver como Cristo viveu é outra coisa. E aí é o desafio, é viver a fé do Cristo, não é no Cristo. É lógico que é necessário viver a fé no Cristo, ter fé, melhor dizendo, no Cristo, mas viver a fé dele, ou seja, viver como ele viveu, aí é o desafio maior. Tá certo, irmão? Oh, meu Pai amado, eu vou até tomar mais um gole aqui. Eu achei que ia perguntar. Amém? Então diga-me. Aqui, ó. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Sim, qual é a dúvida? Todo mundo está no maligno? Sim. Que mundo? Que mundo? Eu perguntei primeiro, mano. Eu perguntei primeiro. Amada, olha só, é justamente o que eu estava tentando explicar para vocês. O mundo aí refere-se ao sistema governado por Satanás. Esse sistema corrupto que é contra Deus. Esse sistema que propaga vontades que são contrárias à vontade de Deus. O mundo aí se refere ao sistema. Certo? Ao sistema. Isso. Tudo bem, amado? Então vamos lá, fé. Então ficou tranquilo, né? Fé. A Bíblia vai apresentar esses aspectos diferentes da fé, né? A fé salvífica, a fé natural, a fé como um dom e a fé como um fruto, que é de fato a questão da... Quando a gente ouve fé no nosso meio evangélico, a gente sempre traz aquele negócio da crença, né? Aí eu creio, eu preciso crer, é um assentimento mental. Não, a fé, tanto no conceito judaico, tanto judaico-cristão no caso, a fé é aquilo que precisa ser concretizado. Para entender melhor, tem uma ilustração que o Luiz Saião, mestre que a gente tem no Brasil, né? Que eu gosto demais, referência para nós, ele vai dar o exemplo do seguinte. Ele diz que a fé bíblica para ilustrar, é como um jogador de futebol, que ele olha a bola assim, e ele vai e acredita na jogada. Aí como que a gente fala que ele acreditou na jogada? Porque ele ficou lá olhando, senão eu creio que eu posso chegar lá, eu creio que eu posso salvar esse lance, eu creio, fica lá meditando, refletindo, eu creio, não. O que ele faz? Ele vai atrás e se joga, né? Quando ele se joga na bola, aí o narrador fala, acreditou na jogada, ou seja, ele materializou aquilo, ele se jogou, ele fez, concretizou. Então a fé bíblica, tanto no conceito judaico quanto no neotestamentário, é aquilo que é concretizado, irmãos, tá? A fé que é tida somente como algo mental, isso não é fé bíblica, isso é credulidade. Então credulidade é uma coisa, fé é outra. Então que tem gente crédula não é fácil. Vamos lá, em fé, a gente vai falar em Romanos 14, 22, a palavra fé. E fé aqui tem o sentido de consciência. Tá? Consciência. Romanos 14, 22. Fé no sentido de consciência. Quem achou, por favor, podendo ler? 14, 22. Tens tu fé, tens em ti mesmo, Isso. diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas se come está condenado, porque não come por fé. Tudo que não é de fé é pecado. Olha só. Então, fé aqui, qual é o significado da palavra fé nesse contexto? Consciência. Tem fé, tens tu fé? Olha só, tens tu fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Que coisa interessante, tudo que se faz, não sendo por fé, ou seja, por uma consciência em Deus, é pecado. A fé como consciência, como conhecimento da vontade de Deus. Então, fé nesse texto tem o significado de consciência, irmãos. Olha como a Bíblia, ela adverte muitas vezes para o cristão, o discípulo de Cristo, ter uma consciência em Deus.
uma consciência transformada, um conhecimento adequado da palavra de Deus, para que só a partir daqui, realizar algo para Deus, de uma forma consciente, porque nós adestramos os nossos irmãos, nós como obreiros, líderes, muitas vezes, adestramos, nós fazemos eles fazerem as coisas até que certinha, né? Religiosamente, mas isso é adestramento. Aí você fala para o crente, senta, rola, rola, morto, junto, então você está adestrando, e faz. Aí você pergunta assim, por que você faz isso? O pastor mandou. Por que você faz isso? A igreja faz assim. Por que você faz isso? Porque eu fui ensinado assim. Tá, mas por quê? Qual é o motivo? Explica isso para mim. Porque a fé, irmãos, pode e precisa ser explicada. Toda fé que não é explicada, ela é... E eu não vou falar o significado disso aqui. Se vocês quiserem saber, vão no dicionário. Toda fé que não é explicada é fideísmo. Aí vocês vão lá no dicionário de língua portuguesa, ou no Google, né? Sinal chave, né? Ah, Chimão, é possível que não tenha nenhum dicionário. Fideísmo. Mas a fé bíblica, ela pode ser explicada. E é fruto de uma consciência. É fruto de uma compreensão, irmãos. A Bíblia fala muito mais de uma razão, porque a razão não é contrária à fé, e nem a fé é contrária à razão. A fé pensa e a razão crê. A consciência, tomar cuidado para não virar racionalismo. Não, a consciência que a gente está falando aqui é uma mente transformada pela palavra de Deus, né? É a transformação da mente, da consciência, é o que diz lá Romanos capítulo 12, né? Então transformai-vos no vosso entendimento, né? A transformação do entendimento, a consciência, fé como algo consciente. Então isso é fé bíblica também. Aquilo que faço, entendo porque faço. E aí sou transformado no processo da realização como fruto da minha consciência. Então as pessoas, por exemplo, devem obedecer a Deus como fruto da consciência. Eu vivo de tal maneira como fruto da consciência. E o fruto, irmãos, é algo que é dado natural. Por que é muito difícil, muitas vezes, nós reunirmos as pessoas na igreja para realizar alguma coisa para Deus? Ou a gente ameaça. Ó, se você não fizer, Deus vai pesar a mão. Se você não der, Deus vai soltar o devorador, o migrador, o cortador e o pulgão. Que é o último que é para desarmar tudo. Né? Cortador, migrador, devorador e o pulgão. O pulgão é que... O que os três não fizeram, o pulgão vem e tal. Então, por que a gente tem que fazer isso? Porque as pessoas não fazem por uma consciência. E aí fazem de uma maneira com medo, ameaçada. Eu chamo da pregação do terrorismo, né? Uns Bin Laden evangélico. Aqueles caras terroristas e tal, ameaça, a pessoa faz. Se não fizer, Deus vai pesar a mão. Se não fizer, a desgraça vai vir, o raio vai cair e tal. Vai acontecer a desgraça. Então, olha só, não é fruto de consciência. As pessoas fazem. Mas aí a pessoa, o líder, precisa estar ameaçando, ou precisa estar prometendo coisa que Deus não prometeu, ou precisa barganhar, ou então comprar aquela atitude da pessoa, porque Deus vai abençoar e ela faz por interesse, não como fruto de uma consciência. Fruto, irmão, é algo que faz parte da natureza. Elas não fazem por fé, fazem porque são julgados, são obrigados, são... Oprimido, ludibriado, é uma série de motivos, um monte de motivos, mas pela consciência, porque quando é pela consciência não precisa nem ninguém fazer, é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que conduz, irmãos. O que falta muitas vezes é a ação do Espírito Santo na vida da consciência dos cristãos para realizar a sua obra, né? Olha que coisa interessante. A questão do quem faz. Nem todo mundo que faz sempre fala. Porque nem todo mundo que faz, ele tem a sua natureza transformada pela consciência. Agora, e aí é um esforço enorme. Nossa, irmão, para reunir o povo no evangelismo, para um evento na igreja, para qualquer atividade, é um sacrifício, é um esforço assim enorme. A gente tem que ficar apelando, pelo amor de Deus, né? E a gente tem que falar, vem aqui, faça isso, disponha seu tempo, disponha o dinheiro, disponha sua habilidade, seus recursos. É um sofrimento monstro, titânico, enorme, público. Resumindo, falta de amor, né? Não é nem a questão do amor, é consciência, é compreensão.
Porque olha só, como fruto de uma natureza. Vocês já viram uma goiabeira? Tem bastante aí nas ruas, goiabeira, né? Já viram uma goiabeira colocando força para dar goiaba assim, ó? Já viram? Tremendo os galinhos assim, ó? Nunca viram, irmão? Nenhuma goiabeira nesse processo assim de fazer força, ficar vermelhinha e sair. Não? É tudo natural, né? Silencioso, natural. Porque a sua natureza de goiabeira não pode produzir outra coisa que não seja goiaba. Não pode produzir uma pinha. Sabe o que é pinha? Pinha. Pinha. Jambo. 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 Já me complicou. Já. Jambo. Tá bom, então vamos pegar um negócio. Uma Caju, vai. caju, então pronto. Uma goiabeira não pode produzir caju. Por quê? Porque não pertence à sua natureza. Um cristão, quando ele tem a sua natureza mudada pela sua consciência, o fruto é natural. Não há esforço, não há sacrifício. Flui-nos a ação do Espírito Santo, como a seiva que sai da raiz, passa pelo caule, vai até o galho na ponta e dá o seu fruto. Olha que coisa interessante. Ele não é forçado a mudar a consciência, ele vai vendendo aos poucos. Né? É natural. Natural. É natural. Se Porque a forçar, consciência é transformada. Nós precisamos ser transformados na consciência, no entendimento. Então, quando a Bíblia fala que tudo tem que ser feito pela consciência, pelo entendimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, mas aqui é uma natureza que foi transformada. A minha mente que tenho deve ser a mente que Cristo tinha. Primeiro, os Coríntios capítulo 2, verso 16. Nós temos a mente de Cristo, deveríamos ter pelo menos. A mente de Cristo é a consciência de Cristo, é a natureza de Cristo, que fez tudo o que fez por um senso de consciência e de missão que tinha, que foi incumbido por Deus. Ele sabia muito bem o que tinha que fazer. Nada o impedia, nada o desanimava, nada o tirava do foco, nada o distraía, né? Nem as multidões, nem as propostas. Ele não perdia o foco, ele fazia, e era natural que fazíamos, porque a sua natureza era uma consciência, né, cristã. Então vamos lá, fé com consciência. Gálatas 1:23. Gálatas 1:23. Posso apagar aqui o tal do fideísmo? Não? Já chega. Já? Não passe não, irmão. Deixa que cada um possa. Gálatas quanto? 1:23. Então o outro foi Romanos 14:22 e 23, irmão. O Mário completou, né? 23. E agora Gálatas, capítulo de número 1, verso 23. Aqui vai falar fé como doutrina. Leia, por favor, alguém que achou? 23. 1:23. Mas somente tinham ouvido dizer aquele que já nos Gálatas 1:23. perseguiu e anuncia agora a fé que antes destruía. Isso. Nós somente tínhamos ouvido dizer, né? Aquele que já vos perseguiu anuncia agora a fé. Anunciar a fé. A fé aqui aparece como anunciar a doutrina, o ensinamento. Então, anunciar a fé, fé nesse texto quer dizer doutrina. Anuncia o ensinamento. Anuncia a fé. Tá certo? Então, fé nesse texto aparece como doutrina, ensinamento. Anuncia a fé. Aqui ele traz para Paulo, né? Que Paulo antes ele perseguia, né? Exato, aqui é Paulo que escreve, né? Isso, ele está relatando inclusive o seu. Ele fazia, né? Isso, exato. O momento lá que ele foi alcançado por Cristo e tudo mais. Mas a fé aqui, irmãos, é o sentido de doutrina. Tudo bem, amados? Vamos lá para Hebreus capítulo 11. Muito conhecido, né? Eu vou dar dois textos, tá? Hebreus capítulo 11. Ah, irmão, que versículo do capítulo 11? Os 40. Os 40 versículos. É todo o capítulo que eu estou dizendo que aparece a fé no mesmo sentido. Qual você falou? Hebreus capítulo 11, o capítulo todo, 40 versículos. É bem conhecido né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se vê. Pela fé, entendemos que os mundos, a palavra mundo, os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que é aparente não foi feito do que é aparente.
Pela fé entendemos que os antigos alcançaram testemunho. Então, os mundos, irmão, o que significado tem os mundos? E por que está no plural? São perguntas que eu estou fazendo, não precisa nem responder, só para pensar. Qual versículo você lê? O 1, 2 e 3, irmão. Mas de Gênesis, né? Não, de Hebreus. Hebreus? Então eu estou errado aqui. Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se vê. Pela fé entendemos que os antigos alcançaram testemunho, né? Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Noé alcançou testemunho, pela fé. Aí já é pela fé sobrenatural, né? Será? Não se vê. Será? De vários mundos criou os mundos. E isso está no plural. Quais mundos está se referindo que foram feitos pela palavra de Deus? Mundo animal, mundo vegetal, mundo mineral, mundo espiritual. Os mundos, tudo foi criado pela palavra de Deus. Mundo visível e invisível. Os mundos. Mas é só para vocês lembrarem aí que quando aparecem as palavras a gente precisa distinguir. Mas vamos voltar aqui. Qual o significado então da fé no capítulo 11 de Hebreus? Capítulo todo que aparece a palavra fé, 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 fé. Aliás, irmãos, aparece uma curiosidade, se vocês quiserem. Uma curiosidade. Eu estava lendo um estudo sobre o capítulo 11 há alguns anos atrás. E aí tinha lá o texto, né? O estudo dizendo que a fé aparecia aí nesse texto algumas vezes. Eu fui conferir, eu disse, não, está errado. E eu contei direitinho, aparece 19 vezes no capítulo a palavra fé. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Então, verso 3 pela fé, verso 4 pela fé, verso 5 pela fé, verso 7 pela fé, verso 8 pela fé, verso 9 pela fé, verso 11 pela fé, verso de número 17 pela fé, verso 20 pela fé, 21 pela fé, 22 pela fé, 23 pela fé, 24 pela fé, 27 pela fé, 28 pela fé, 29 pela fé, 30 pela fé, 31 pela fé, e ainda o 36, de alguma maneira, mas até o 30, o 33 ainda também, os quais pela fé. Então 19 vezes aparece no capítulo 11 a palavra pela fé. Qual o significado então de fé? É o mesmo significado que está também em Evangelho de João 2 e 23. Evangelho de João 2 e 23, irmãos. Qual o significado de fé então? No capítulo 11 e também em João. O João 2 e 23, alguém puder ler? Quem achou pode ler, por favor. Isso, João, Evangelho. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia prêmio no nome do seu nome. 2 e 23? É isso mesmo? Evangelho. Evangelho. 2:23. Isso, O Evangelho. primeiro. Estava lá na carta, né? Evangelho. 2:23. Por favor, Davi. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Continua? Sim. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Isso. Então não, 23 é o 24? Agora é o 24. Ah, então é O próprio 24. Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, 25 de terra. Ele não precisava de alguém que ele desse testemunha a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Tá, mas é o 24 então que eu preciso, que eu quero aí. Porque Jesus não se confiava neles. A palavra em original confiava é a mesma palavra traduzida por fé, que é pistio, pistis, né? Ou seja, aparece então a palavra fé aí, ou aliás, a confiança é o sinônimo de fé. Tá? Então nesse texto, como também em Hebreus capítulo 11, todos pela confiança em Deus viveram daquela maneira. Todos pela confiança em Deus tiveram aquela vida que tiveram. Então aqui fé no sentido de confiança. Ó, 3 significados aqui distintos de fé. Então na verdade a nossa relação com Deus é pela fé. Que fé é essa que a Bíblia então fala? É uma fé de uma consciência transformada. E por uma consciência transformada nós vivemos confiando na palavra de Deus, confiando naquilo que Deus disse. Tá certo? Marcos capítulo de número 1.
versículo de número 15, eu acho muito interessante, porque vai trazer então o que é a fé bíblica e o que é viver pela fé. E tem pessoas que acham que viver pela fé é viver pela fé do outro, né? Tem que ser viver pela sua fé, não é pela fé do outro, não. Viver pela sua fé. E alguns entendem que viver pela fé, na verdade, é um desocupado, é esperando uma providência divina, assim, né? O cara que não se move, não faz nada, não acorda cedo, ou pelo menos não realiza nada, vive pela fé, não, vive pela preguiça, pelo desleixo, né? Pela omissão. Isso é viver na cabeça desses aí, essa fé aí que vive, né? Não corre atrás, Não faz nada. É uma esperança que na verdade espera. Não é uma esperança que não é uma esperança que é do verbo esperançar, é do verbo esperar, né? Você entra e espera que a vitória vem. É uma fé sem atitude. É uma fé morta. É uma fé morta. É uma fé de demônio. A fé sem obras é morta. É morta. É como o espírito, é como o corpo sem o espírito. Até às vezes as pessoas assim na igreja, né? Tem fé mesmo, né? Já é fideísmo, vamos dizer assim, que espera tanto, confia tanto, que às vezes está desempregado, não procura emprego, né? Não, Deus abre uma porta para procurar para quem, entregar coisa para quem. Deus. Levar 1 ano, 2, entende, né? Eu estou vendendo a minha casa, né, irmão? Não é nenhum comercial aqui, não. Mas vai que o senhor usa, né, esse meio. Vai que alcança alguém aí pela internet da vida. Estou vendendo a minha casa. E conversando com um certo cidadão, que eu não vou falar de que igreja que é, que eles vivem um negócio meio alienado, assim. Ele disse, rapaz, eu fui lá, você pôs a placa, eu falei, eu estou vendendo minha casa e tal. Mas eu conheço um irmão que ele foi vender a casa dele e só falou para Deus, não pôs placa, não falou para ninguém. Fé. É a fé, para ele isso era fé, a minha não era fé. Ele ir lá na imobiliária, ele falou, anuncia aí no site de vocês, põe a placa lá na rua, no portão lá para quem passar na rua e tal. Para ele então isso não era fé, a fé mesmo era só falar com Deus e ficar lá de alguma maneira. Então, né? Rapaz, que negócio de doido, que fé atrapalhada é essa? E voltando então aqui a Marcos capítulo de número 1, verso 15, 1 e 15. Falando aqui da fé e confiança, tá? O relacionamento que Deus quer que a gente tenha com Ele é a fé e confiança. E só pode ter essa fé de confiança quem foi, no caso, transformado na consciência, né? E só prega também o ensinamento de Deus aquele que tem uma consciência e confia. Então uma coisa está ligada à outra. As três coisas. Vamos lá. Marcos, capítulo de número 1, verso 15. E dizendo, no caso, o próprio Jesus: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse crede, também a palavra no original vai estar pisteo, que é o crer. Aqui designa um relacionamento de confiança. Jesus disse, olha, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Essa proximidade não é que o reino de Deus vai vir, é o que o reino de Deus está acessível. O próximo aqui é que está acessível. O reino de Deus agora, cada um pode acessá-lo. Se aproximou, o reino veio. O reino está entre nós. É por isso que nós não oramos, né? Nós não oramos assim. Venha nosso também. Pai nosso que estás no céu, Não, eu aprendi na aula. santificado seja o teu nome. Venha Venha a nós o teu reino. Seja Não está escrito Não isso. está escrito. Não está escrito. Seria isso um homem, uma pessoa. Nossa, falando aquilo Que eu aprendi aqui. E isso aí, ó, coisa boa, tá vendo? Ali não é frequente, né? Eu levo para fora o que eu aprendi. Aleluia. Então, nós não oramos. Aliás, muitas pessoas oram assim. Eu já vi alguns assim na televisão e gente até aqui, né? E orando, falei, rapaz, não, sabe que eu não leu direitinho não a Bíblia lá? Foi, né? Reproduz assim. Eu fico interessante que meu filho, quando ora, a gente ora o Pai Nosso todas as noites, inclusive. Não como reza, tá certo? A gente ora o Pai Nosso, que foi ensinado, nós oramos. Eu e meu filho, quando a gente vai dormir, nós oramos juntos. E aí, de vez em quando, eu sou até tentado em falar, porque o negócio vai entrando na nossa mente, às vezes até a gente mesmo fica assim, e vem falar, rapaz, não é assim, eu sei que não é assim, ainda estou querendo repetir esse negócio. E aí, de vez em quando eu paro e não tem como, eu espero até que ele fale, venha a nós o terreno, mas ele não fala. Não tem como ele falar, porque ele foi ensinado certo desde o comecinho. Porque desde o começo eu ensinei para ele.
Filho, ó, vamos orar o Pai Nosso é assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Não tem como ele orar o venha a nós o teu reino, porque não foi ensinado para ele no começo, e ele aprendeu correto desde o começo. Agora olha como é difícil quando a gente aprendeu errado desde o começo para corrigir. E mesmo depois de corrigido, a gente ainda é tentado. Porque se pega falando, olhando errado. Fala, rapaz, olha só que coisa terrível, não é, irmão? Então, é por isso que a gente sempre incentiva as igrejas a terem discipulado. Aceitou Jesus? Pega essa pessoa, discipula, ensina o certo desde o começo. Vai ser muito menos trabalhoso. Porque depois corrige, depois nós de muitos anos pregamos, ensinamos, brigamos que era aquele negócio e hoje a gente não é. Como é difícil essa reconstrução, essa auto-humilhação que a gente está fazendo vindo aqui, sentando na sala de aula, dizendo, rapaz, não era assim. Isso aqui é difícil, é andragogia, é ensino de adultos, não é? Vocês tudo que aprendeu, aprendeu tudo errado. Aí você fica mentindo. Tudo, mas eu não quero que cantava, né? Não é? Era o galo. O galo já, a gente sabe que não era galo. Não era galo. Meu Deus, quanta É coisa. difícil a igreja fazer oração do Pai Nosso hoje. É. E Jesus termina ensinou. o culto, terminar, fazer o Pai Nosso. Tá difícil a igreja. E Jesus ensinou, não ensinou? Então, mas só voltando aqui. Então, próximo nesse sentido, tá? Então, o reino de Deus, ele está entre nós, né? Lucas 17, verso 20 e 21 vai dizer isso, inclusive, né? Não diga que o reino de Deus não vem com aparência exterior, não diga ele está lá ou está aqui, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Está dentro de vocês. Versões, algumas versões, ou a maioria das versões vai estar, ele está entre vós. Mas a versão, a tradução melhor e correta não é ele está entre vós. Ele está dentro de vocês. A palavra no original é en rumon. En é aquilo que está dentro. Endoscopia, olhar dentro. Né? En é dentro. Então está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. Por que o reino de Deus está dentro de vocês? Porque o rei já começou a reinar no coração de cada um daqueles que acessaram o reino. Então está cumprido, o reino de Deus está próximo, é acessível a todo mundo. Olha, irmãos, como a gente vai compreendendo um monte de verdade bíblica pela compreensão correta das coisas. Ah, André, mas todas essas coisas assim vão fazer diferença? Claro que vai. Se a gente compreende errado, a gente tem um conceito totalmente errado na palavra de Deus. E aí a gente possivelmente, ou muito praticamente, vai viver errado, porque a gente vive por uma consciência, por um entendimento. Eu vivo, eu faço daquilo que eu entendo. É a minha consciência que rege a minha vida, que determina os meus passos, que faz com que eu tenha atitudes e tome decisões. É a consciência, irmãos. É você aqui, ó. Gente transformada no entendimento, na compreensão, recebendo a mente de Cristo. E aí, quando a gente conhece ciência, conhece a verdade liberta, irmãos. E as pessoas vivem libertas pela consciência. Se libertou uma consciência, não pode ser jamais aprisionado novamente, manipulado por ninguém. Aqui está, talvez o desinteresse de muitos líderes que as pessoas não estudem. Não é? Então, vamos lá. Está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. É o famoso mito da caverna lá, né? Isso, de Platão e Glauco. Olha, filosofia, mano. Coisa boa, hein? Tá vendo? A pessoa já está lendo filosofia. É a conversa do mito da caverna de Glauco, de Platão e o Glauco, né? Platão e o Glauco. Rapaz. Tá de frente só para a parede, Isso. a sombra que aparece na parede é um movimento lá. Isso. Só que na verdade não é o que eles veem ali, né? Exato. Lá eles acham que é gigante, que é um É quase que uma ilusão. Mas um deles consegue, entre aspas, se soltar e chegar lá, ver, conhece a verdade, é libertado, para lá mostrar para eles, ó, não é gigante que tem aqui. É quase uma ilusão, né? É quase uma ilusão. Ele projeta aquilo que não é realidade. E quando, já que você está trazendo essa questão, que eu acho muito interessante e é pertinente para o que a gente está falando agora exatamente, como eu disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que está em João capítulo 8, me parece que é verso 32, não é isso? Eu acho que é 8 e 32. 32 e 33. 8 e 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus trouxe aqui três conceitos mais profundos do ser humano, três conceitos mais profundos da humanidade: conhecimento, verdade e liberdade. Conhecimento, verdade e liberdade. Os três conceitos mais profundos que o ser humano pode conhecer. Conhecereis, conhecimento, verdade. Verdade aqui, irmãos, não é
contrário à mentira, não é contraposição à mentira. Verdade aqui, a palavra é aletheia, isso quer dizer realidade. Então, Jesus não é a verdade em contraposição com a mentira, Jesus é a realidade. A realidade é o que? Aquilo que de fato é, não aquilo que aparenta ser. Então, tudo o que não é de Jesus, ele é fake. Paraguai, é imitação, É do cabelo. é ilusão, não é real, não é realidade. Esse Deus invisível, mas é real. Então, ele é realidade. Eu nem digo que Jesus ou Deus existe, mas Deus é real. Porque a existência que nós vemos, como nós vemos, ela é de alguma maneira ilusória. As coisas reais de fato procedem de Deus e estão na eternidade. Quando Deus disse para Moisés fazer a arca, o tabernáculo daquilo, ele disse assim: faça conforme eu te mostrar. De onde ele mostrou? Qual foi o modelo? Onde estava esse modelo de tabernáculo, de arca, de tudo? Estava no céu, irmãos. Então, na verdade, tudo que existe na terra, de alguma maneira, é uma sombra, certo? Sombra das coisas futuras. Dizem os estudiosos que no céu a grama, irmãos, é ilustrativo aqui, tá? A grama é muito mais verde do que o verde da grama daqui. O concreto lá, o chão do céu, é muito mais concreto do que esse chão aqui. Ou seja, as coisas lá são muito mais reais do que são aqui. As coisas lá são muito mais vivas do que são aqui. As coisas lá são muito mais são originais, aliás, e aqui com imitação. Olha que coisa linda, amados. Então a gente conhece aqui a verdade, ou seja, a realidade, e aí nós somos libertos. A liberdade aqui é fazer aquilo que se deve fazer, não o que se quer fazer. Porque o que se quer fazer, quando não é vontade de Deus, é libertinagem. A liberdade não é eu faço o que eu quero, eu faço o que eu devo. O que eu devo fazer. Não é o que eu quero. Aí eles falam assim: a gente vai virar crente e tal, né? A gente ouve essas conversas, né? Eu não posso fazer o que eu quero fazer? Não pode. Claro que pode. Posso fazer mais do que eu fazia. Na verdade, nós somos livres para pecar mais do que qualquer outro pecador. Se tem um ser humaninho nessa terra que é livre para pecar e peca com toda a liberdade do mundo, é o crente. Porque, inclusive, se ele quiser, ele não peca. Mas se ele quiser, ele peca. Agora, um pecador que não foi liberto, não tem a consciência, não vive a realidade do Evangelho, ele peca não porque ele é uma escolha dele, e sim porque é uma escravidão que ele vive. Ele é escravo do pecado. Então, na verdade, ele faz aquilo que ele é escravo. Não é? Nós não. Se pecarmos, nós estamos pecando por decisão voluntária e liberdade que nos foi. Então, o nosso pecado é mais grave. Conheceis a verdade e sereis libertos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Então, consciência. Nós voltando aqui na confiança. Então, a confiança, no reino de Deus, aliás, a fé, quando Jesus disse crede no Evangelho, o relacionamento é de confiança. Todo relacionamento saudável tem que ser baseado na confiança, irmãos. Quantas mulheres não confiam no marido? Ciúme. É verdade. Mas é verdade, a consciência nossa fala que é verdade. O que é isso, irmãos? É um relacionamento de desconfiança. Então todo relacionamento, aleluia. Irmãos, eu vi assim no meio um negócio assim, ó. Foi. Até saiu o sol, ó. Olha, só raiando. O amor exalando. Que coisa boa, né? É lindo. Aleluia, oh Pai. Derrama, Senhor, sobre nós a tua graça. É a primeira e a última. Consciência e confiança. Então, amado, o relacionamento tem que ser baseado na confiança. O nosso relacionamento diante de Deus e todos os nossos relacionamentos, se são eles saudáveis, tem que ser baseado na confiança. Então, crer aqui é confiança. Crede no Evangelho, confie no Evangelho. Confie na doutrina. Confie, né, no ensinamento. Então, é só uma consciência transformada que pode ter uma confiança no ensino bíblico, na palavra de Deus. E nós agimos então por conta de uma consciência, porque nós confiamos.
Eu sei quem tenho crido. O crer aqui eu sei em quem tenho confiado. Eu conheço o caráter daquele que disse, daquele que falou. Eu confio no ensinamento. E eu vivo por essa fé, por essa confiança. Eu vivo. Então viver pela fé é isso. É confiando no ensinamento bíblico. Porque a minha consciência foi transformada. Eu confio. Se Deus disse que é assim, acabou. Ah, mas se tudo está mostrando o contrário. Se todas as pessoas em minha volta vivem diferente, eu preciso ter uma confiança em Deus, se a minha mente foi transformada. Exatamente. É por isso, amados, que a multidão não pode direcionar a nossa caminhada. Ah, mas a igreja vive assim. Ah, os irmãos da minha igreja creem assim, vivem assim. Amados, você confia mesmo na palavra de Deus? Então, se a palavra de Deus diz, está dito, acabou. Ainda que todos vivam de uma forma diferente. Porque a multidão não decide o que é verdade. Quem decide o que é verdade é a palavra de Deus, se nós confiamos, né? Então, inclusive, muitas vezes a gente vai contra a multidão, contra o sistema, né? E o sistema religioso, muitas vezes. Estou falando nem sistema aí, é o sistema religioso. Então, mas todo mundo vive assim. Nossa, é difícil, irmão, viver. Quando a gente começa a estudar, vira e mexe, um aluno diz assim: ô, irmão, mas isso aí é impossível viver isso. Ah, mas quem é que vive isso? Ah, mas ninguém faz assim. E eu com isso. Vou fazer. E eu com isso, irmãos. Se a Bíblia diz que é assim, é assim. E eu vou viver assim. Agora, lógico, se tem um preço a pagar. Por conta da consciência. A minha consciência me impede de eu pregar algumas coisas que é pregar por aí. De ensinar algumas coisas que são ensinadas aí. A minha consciência me impede de viver da forma que muitos vivem por aí. Na organização religiosa. Me impede. Martinho Lutero disse que é perigoso demais para o homem contra a sua própria consciência. Martinho Lutero estava indo contra a igreja no mundo, liderança no mundo, sistema religioso. Martinho Lutero se retrata disso que você falou contra a igreja. Martinho Lutero estava indo contra um sistema que é muito maior do que o nosso hoje, que é mundial, contra um papa, uma liderança mundial. O negócio é bruto lá. E ele disse: não, eu ir contra a minha própria consciência é muito perigoso. Se eu traio a minha consciência, irmão, o que resta? Para agradar os outros, para evitar conflito, não tem como. Nós temos uma consciência. E aí disseram assim: Martinho Lutero, todo mundo está contra você. E disse Martinho Lutero contra o mundo. Porque eu e Deus, irmãos, é a maioria, né? Então essa é a questão que a gente muitas vezes fala assim: não, mas a Bíblia ensina assim, mas ninguém vive assim. Irmãos, é a Bíblia que propõe. Eu confio na Bíblia, eu sirvo esse Deus e confio no que Ele falou na sua palavra. Ainda que não dê certo, no sentido positivo do livramento, das benesses, eu vivo assim, eu creio assim. Por que eu falo, disse Paulo? Porque eu criei, por isso falei. E se eu falei é porque eu creio. E se eu creio, eu vivo segundo essa crença, por conta da consciência. Porque eu tenho um relacionamento de confiança com a palavra de Deus. Eu confio na palavra de Deus. Deus disse: meu filho, é assim, vive assim. Senhor, mas eu vou ser morto, mas eu estou sofrendo demais. Mas vive, confia em mim. A relação nossa é de confiança. Confia na minha palavra. Embora dê tudo errado, aí na eternidade ele falou: Senhor, valeu a pena confiar, né? Tem uma música que canta, né? Diga aí, Davi. Até mesmo a dificuldade, né, da confiança, muitos momentos sem ver, sem ouvir, Isso. alguns momentos sem sentir, Exato. em volta tudo desmoronando, Exato. mas essa consciência transformada, essa confiança que você tem na palavra, em quem disse, é o mais importante. Aí é o Hebreus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então viver pela fé, irmão, é viver por aquilo que não é aparente. Paulo disse: nós vivemos por fé e não por vista. Não é? Olha só, nós não vimos Deus. Jesus disse: muitos vão querer ver o que vocês veem. E vocês não acreditam mesmo vendo. Então nós não vemos para crer. Nós cremos para ver, irmãos, lá na eternidade. É o contrário. E o desafio é esse: eu não vejo, eu não sinto, eu não percebo, eu não presencio a ação de Deus, mas eu continuo. Aí vem o aspecto do fruto da fé, do fruto do Espírito, que é a fé. Eu vivo de uma maneira que eu acredito, eu sou leal, né? Sou fidedigno, eu vivo pela fé, na postura, não mudo. Ainda que todo mundo mude, eu não mudo. Porque muitas das vezes, nem vendo,
Se você vê, te garante. Não. A história do povo de Israel mostra isso. O milagre não gera fé. Viu a glória de Deus todos os dias, o tempo todo. O milagre não gera fé. Eles entraram na terra. Só se ver não garante nada. Isso, eles não entraram na terra, esse povo, por 40 anos vendo, presenciando, experimentando, tiveram experiências com Deus e milagres todos os dias. Ninguém hoje em dia consegue ter praticamente. Veja bem, e a Bíblia diz que eles não entraram na terra por causa da incredulidade. Passar 40 anos vendo. Parece que é totalmente o oposto daquilo que a gente vê e ouve hoje, né? Então o milagre vai gerar fé, a fé vai gerar o milagre, a pessoa quanto mais milagre vê, mais fé vai ter. A Bíblia mostra que não. Se você crê, irmãos, o milagre, o extraordinário não vai alterar, nem acrescentar e nem tirar, subtrair nada da sua fé, porque fé não depende dos resultados, fé depende em quem eu direciono essa confiança, esse relacionamento, no relacionamento que eu tenho com Deus. E fé e evangelho é relacionamento baseado na confiança entre duas pessoas, eu e Deus. Então, se eu não confio no caráter de Deus, não é o que Ele pode fazer. A fé, irmãos, eu queria acabar a aula com esse conceito, com essa declaração. Fé não é crer no que Deus pode fazer. Fé não é acreditar no poder de Deus. Isso é lógica. Não precisa fé para isso. Se Ele é Deus, Ele não pode todas as coisas? Então isso é uma conclusão que é lógica, racional. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Então fé não é acreditar no que Deus pode fazer, e sim no que Deus disse quem Ele é. Então é acreditar no caráter de Deus, não no poder de Deus. No caráter. Eu sei que Deus não mente. Não é filho do homem para que minta. Não é homem para que se arrependa. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Ele vai realizar. Então eu não creio no poder dele. Eu confio, eu me baseio no caráter de Deus. Porque tem gente que pode algumas coisas, mas a gente não confia nelas. Elas têm poder para fazer, mas não fazem. Por quê? O caráter delas não é digna de confiança. Mas Deus é digno de confiança, né? Paulo vai dizer que esta palavra é digna de confiança. Essa pregação é digna de confiança. Deus é digno de confiança. Então, fé é acreditar no caráter de Deus, no que Deus disse, no empenho da sua palavra. Ele empenhou a sua palavra, irmão? Nós confiamos por quê? Porque Ele é Deus e conhecemos o seu caráter, e eu creio no caráter de Deus. E não confio no poder de Deus. Não é nisso que eu me fio. Não é nisso que eu confio, porque Deus pode. Deus pode, mas tem gente que pode e não faz. E nós confiamos no caráter. Então, se Deus disse, está tranquilo. Seria assim, deixa eu ver se eu entendi. Só for muito filosófico, mas seria hoje, no dia de hoje, falta fé. Confiança. Não, eles têm fé no que Deus pode fazer. Isso, que é uma Mas crença. eles não têm fé no que Deus fez. Não tem fé na palavra. Isso. Seria isso? No que Deus diz a respeito dele mesmo. Dele mesmo. Porque a palavra, ela diz a respeito do caráter de Deus. Essa é a questão. É crer no caráter de Deus. Se eu creio no caráter de Deus, eu descanso, eu espero. É igual aquelas pessoas que elas têm caráter mesmo, e a gente fica tranquila. Rapaz, não veio ainda, mas ela disse que vinha. E a gente sabe tanto do caráter dessa pessoa, que ela vai dar um jeito de avisar quando não pode vir, porque ela tem caráter. Ela é uma pessoa digna de confiança. Agora aquelas pessoas que a gente não confia muito, rapaz, será que vai cumprir o que prometeu? Né? Eu sempre fico com o pé atrás. Porque não tem confiança, porque tem dúvida do caráter. Não é do poder da pessoa, não é da condição da pessoa, é do caráter dela. Para não atrapalhar seu raciocínio, só responde sim ou não. O caráter entra nos atributos? Ah não, Sim ou não? você não me deu nenhuma terceira opção, agora eu fiquei encurralado. Pode ser. Entraria nos atributos de Deus? O que é caráter? São características que distinguem uma pessoa. Isso. Uma das características de Deus é a lealdade, é a confiabilidade, Fidelidade. né? É a fidelidade. Então, é uma das características de Deus. Que é um atributo. Atributo são as virtudes e qualidades, que poderiam entrar sim. Então, o caráter de Deus também está incluído nos atributos. Beleza, não estou vendo. Tudo bem, amados? Podemos orar? Agradecer a Deus? Deus.